E nós vamos seguir adiante, amparados por essa paz. Isso é só para a gente ter uma ideia da importância da pureza de nossos pensamentos e de nossos sentimentos. O nosso compromisso sempre deve ser de levar a paz e de evitar as críticas, os julgamentos, que nunca são produtivos. Quando Jesus fala em ser recebido numa casa, ele também está se referindo simbolicamente à divulgação dos seus ensinamentos. De certa forma, ele está orientando como deve ser o nosso comportamento quando nós vamos divulgar o Evangelho, e especificamente para nós espíritas, a doutrina espírita. Então, vai ter aqueles que vão ouvir, que vão aceitar e vão receber bem essas palavras. Mas também vai ter os que não vão receber de uma forma amistosa, na sua casa mental, esse novo hóspede chamado Evangelho. Então, na hora de divulgar a doutrina, a nossa palavra não pode criar polêmicas inúteis, por mais boa vontade e mesmo estando cheia de razão. Jamais nós devemos desrespeitar as outras instituições religiosas. Nós não podemos violentar a consciência de ninguém. Precisamos respeitar a liberdade de escolha religiosa do outro, seja essa escolha qual for. E também devemos evitar aquilo que a gente chama de proselitismo, que significa um esforço contínuo em convencer alguém a abandonar as suas crenças e se converter ao Espiritismo. O próprio Allan Kardec diz que nós não podemos amaldiçoar aqueles que não pensam como nós. Pelo contrário, precisamos deixar em paz esses que nos repelem e acolher aqueles que chegam até nós. Na nossa sociedade atual, uma grande parcela da humanidade é infeliz, é frustrada, e a causa de tudo isso é o próprio homem. O ser humano, quando nasce no planeta Terra, ele traz na sua bagagem um plano de felicidade. Existe todo um planejamento reencarnatório, que é traçado entre o espírito e os seus mentores, de comum acordo ainda no plano espiritual. E cada um tem o seu planejamento individual. Se todas as pessoas conseguissem atender a esse planejamento da sua própria intimidade, ninguém jamais se sentiria frustrado ou infeliz. Mas existem muitos apelos materiais extremamente fortes que vêm do ambiente externo. Apelos que a sociedade que a gente vive impõe para nós como sendo indispensáveis. Como, por exemplo, ter muito dinheiro, ter muitos bens materiais, ser famoso, ser fisicamente atraente. E é justamente quando o ser humano entra nessa luta pela conquista dessas imposições da sociedade que ele acaba atraindo para si mesmo a infelicidade e a frustração. E isso acontece porque, na maioria das vezes, as criaturas se esquecem das suas aspirações mais íntimas e entram nessa luta com todas as suas forças para conquistar o que a sociedade convencionou chamar de indivíduo bem-sucedido. O que muita gente não se dá conta, não percebe, é que quanto mais luta para ter, mais esquece de ser e mais infeliz fica. Aqueles que conseguem conquistar as posses materiais, a fama, a boa aparência, eles passam a maior parte do tempo e da sua saúde preocupados em manter tudo isso e, quem sabe, ter ainda mais. Por outro lado, aqueles que não conseguem realizar esses sonhos convencionados pela sociedade, eles se julgam incapazes e se tornam infelizes, frustrados e desmotivados. A recomendação de Jesus é bem clara. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Somente quando o ser humano entender que o dinheiro é um meio e não um fim a ser conquistado a qualquer custo, é que ele vai colocar esse bendito recurso chamado dinheiro a serviço do seu próprio progresso. E Jesus, ele não está dizendo que nós temos que desprezar os bens terrenos, nem o dinheiro, e ele não proíbe ninguém de ter posses materiais. A orientação é no sentido de desenvolver o equilíbrio e saber dosar a busca e o desejo desses bens. Ele está ensinando que não vale a pena se matar para obter tudo isso e perder-se a si mesmo. Cada um vale pelo que é, pela sua essência, como filho de Deus, e não pelo que possui de bens materiais ou pela sua aparência física. O dinheiro traz a felicidade?
pode até trazer, mas depende do que você for fazer com o dinheiro. Então, absolutamente nada neste mundo vale a pena se nós tivermos que abrir mão da nossa dignidade, da nossa honradez, se tivermos que abrir mão da nossa saúde ou dos nossos valores e virtudes. Portanto, meus amigos, que nós estejamos muito atentos a esse ensinamento do Cristo. Vamos prestar atenção em que tipo de riqueza nós estamos interessados, para que a gente não tenha uma surpresa quando partirmos para o plano espiritual. Então, gente, vamos lá dar uma consultada nesse capítulo e refletir um pouco mais sobre esse assunto, porque realmente é muito abrangente, tá certo? Então, agora vamos fazer a nossa vibração, né? Então, neste momento, de olhos fechados, vibremos pela implantação do Evangelho nos lares, nas casas espíritas e em todos os templos religiosos. Vibremos pelos que estão reunidos na reunião de hoje e também por todos os que estão ausentes. Vibremos pelo vale dos suicidas, pelo umbral e pelas trevas. Vibremos pelo vale dos abortados, pelos oceanos e aos médicos do espaço. Vamos pedir pela limpeza dos ambientes. E aproveitando, pedimos para os espíritos de luz colocarem os remédios nos copos com água. Vibremos aos enfermos, tanto do corpo como do espírito. Vibremos pelos hospitais, pelos velhinhos e pelos moradores de rua. Vibremos a todos, encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim, com esse sentimento de paz em nossos corações, terminamos a nossa reunião de hoje com uma prece de agradecimento. Agradecendo a Deus, a Jesus e toda essa equipe espiritual que nos amparou e que continua junto conosco em todos os nossos dias. Que nós possamos aproveitar essas lições, refletir sobre tudo que foi falado e aplicar isso em nosso dia a dia. E seguirmos na nossa jornada como filhos de Deus, como espíritos imortais, buscando a nossa felicidade e a nossa evolução. Agradecendo mais uma vez a todos os amigos e amigas deste grupo maravilhoso e que numa próxima oportunidade estejamos juntos novamente. Muita gratidão a todos e que Deus abençoe a todos em seus lares e em seus ambientes de trabalho e por onde estiverem. Muita gratidão. Graças a Deus. Que assim seja.